Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida, tempo de estudar a palavra de Deus, tempo de devoção, tempo de oração. Que bênção poder dividir das impressões do apóstolo Paulo aos Coríntios e aprender com ele e aprender a respeito da igreja, do ministério, daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos para realizar. A leitura bíblica de hoje está no capítulo 4, versos de 1 a 21, mas eu gostaria de convidar você a refletir comigo que está no verso 9. Paulo diz assim: por vezes me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, espetáculo para o mundo, ou espetáculo para o mundo inteiro, tanto para as pessoas como para os anjos. Durante o ministério do apóstolo Paulo, por diversas vezes ele precisou falar sobre o ministério. Ele precisou tratar dessa questão porque era tudo muito novo, né? A igreja estava nesse processo de formação, era um momento quando as definições sobre as funções de liderança, estava tudo assim muito no início, era um tempo de descoberta, na verdade, era um tempo assim da igreja aprender a ser igreja, os pastores aprenderem a ser pastores, os diáconos aprenderem a ser diáconos. Então, era tudo muito novo, novos crentes, muitos novos convertidos. Então, as cartas do apóstolo Paulo são cartas que ele vai dar instruções sobre muitos aspectos. E, dentre eles, o apóstolo Paulo vai falar muito sobre o ministério, ele vai falar muito sobre sua vida, sua obra, seus sentimentos, né? As alegrias do exercício do ministério, mas também ele vai falar sobre as lutas, os labores, e nesse texto aqui, o apóstolo Paulo vai descrever um pouco daquele sentimento que ele tinha quando ele vivia o ministério, mas nem sempre era devidamente reconhecido pelo trabalho que desenvolvia. A partir do verso 10, ele vai fazer uma descrição, até o verso de número 13, ele vai fazer uma descrição assim, de algumas situações que ele enfrentava e que o desafiavam, porque, na verdade, nada disso impedia que o apóstolo Paulo continuasse exercendo o seu ministério. Ele diz assim, verso 10, nossa dedicação a Cristo nos faz parecer loucos, mas vocês afirmam ser sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos ridicularizados. Até agora passamos fome e sede, não temos roupa necessária para nos manter aquecidos, somos espancados e não temos casa, trabalhamos arduamente com as próprias mãos para obter o sustento, abençoamos quem nos amaldiçoa, somos pacientes com quem nos maltrata, respondemos com bondade quando falam mal de nós, e, no entanto, até o momento temos sido tratados como a escória do mundo, como o lixo de todos. Esse sentimento que o apóstolo Paulo descreve é o sentimento do mundo. O mundo falar isso, o mundo pensar essas coisas, não há nenhuma dificuldade da gente entender, porque o mundo jaz no maligno e o mundo não entende a ação ministerial, né, que exercemos. Mas a questão é que muitas das vezes essas situações e esses questionamentos não vinham do mundo. Esses questionamentos vinham de dentro do povo de Deus. E isso trazia ao coração do apóstolo Paulo questionamentos profundos. Peraí, nós estamos servindo, nós estamos trabalhando, nós abençoamos e somos amaldiçoados, somos pacientes, mas somos maltratados, respondemos com bondade e eles falam mal de nós.
e isso certamente vai criando desgastes muito profundos no exercício do ministério. Há muitos líderes que não suportam estas pressões. Há muitos pastores que não suportam esse tipo de situação e acabam sucumbindo, né? Entram em processos de desgastes, de ansiedade, de depressão. Nós temos acompanhado esta realidade acontecendo na vida de tantas pessoas e, lamentavelmente, né, alguns acabam não resistindo a todas essas pressões. Na verdade, quem sustenta a nossa vida é a graça do Senhor. Se não fosse a graça, a gente não teria condição de resistir a todas essas questões que envolviam a vida do apóstolo Paulo e continuam envolvendo a vida dos líderes do nosso tempo também. Por isso, como igreja, nós precisamos cuidar uns dos outros, para que estas dificuldades e situações não venham causar desgastes necessários na liderança. Pelo contrário, nós saibamos fazer todo o esforço necessário para produzir o encorajamento que todo mundo precisa para desempenhar com alegria as suas funções. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer porque no meio de todas as situações difíceis que enfrentamos no exercício do ministério, nós recebemos renovo da parte do Senhor. E tantas vezes o Senhor usa pessoas para trazer renovo para o nosso coração. Obrigado, Senhor, porque se não for o Senhor conosco e as pessoas que o Senhor tem levantado para nos trazer encorajamento, nós não resistiríamos às pressões do ministério. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor sempre traz provisão para nos sustentar e para nos manter firmes no cumprimento da missão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?